Gasolina 95 ou gasolina 98? Quando abastecem o vosso carro, seguramente que já colocaram esta questão e provavelmente podem estar a tirar dinheiro pela janela. Neste vídeo vamos falar de qual a gasolina adequada para cada tipo de automóvel. Não com uma espécie de cientista falso como eu, que estou com uma jaleca de cozinheiro, foi o que se arranjou, mas sim com um verdadeiro cientista que nos vai falar de todas estas questões, de alguns mitos e ainda de algumas gasolinas que podem estar a destruir o nosso automóvel. Por isso, vou tirar isto e vamos ver o que é que a ciência nos tem a dizer. Os mitos em torno da gasolina são mais que muitos e nesta nova série da Razão Automóvel com o apoio da BP vamos falar de todos eles, começando pelas diferenças entre gasolina 95 e gasolina 98. Por isso mesmo viemos até ao INEGI, Instituto de Ciência, Inovação, Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, localizado no campus da FEUP. À nossa espera, tínhamos o investigador Pedro Marques, engenheiro mecânico de formação e doutorado por esta mesma faculdade. É aqui que nos últimos anos Pedro Marques tem dedicado ao estudo de óleos, engrenagens, perdas mecânicas e mais um sem fim de coisas que me dão suores frios só de pensar. Pelo meio, vai aparecer seguramente um anúncio ao cartão Poupa Mais da BP. Eles aceitaram embarcar connosco nesta série que, de forma isenta e com factos, vai permitir abordar questões relacionadas com os combustíveis e que assombram milhares de consumidores. Sempre me aproximo de uma faculdade ainda sinto arrepios na espinha porque às vezes sonho que não acabei os exames nacionais. Ou então são as recordações das semanas académicas a vir ao de cima. Seja como for, não foi para falar desse tipo de álcool que eu vim cá, foi para falar de outro tipo de combustível. É agora que o assunto se torna sério e vamos começar pelo conceito mais básico. Afinal de contas, o que significam os números 95 e 98 na gasolina? Ninguém melhor do que o investigador que estuda máquinas, motores e lubrificantes há mais de 20 anos para nos ajudar. É nestes laboratórios que Pedro Marques e mais de 140 investigadores tentam encontrar diariamente formas de melhorar a durabilidade e a eficiência de todo o tipo de mecanismos, com rodas, sem rodas e alguns até com asas. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e nos receber aqui na sua casa. Vamos já atacar quanto a mim, um dos grandes mitos. A gasolina 95 tem menos energia do que a gasolina 98, porque uma é 95, é um número mais pequeno, e a outra, como tem um número maior, 98, significa que tem mais energia. Isto é verdade ou nem por isso? Eu não diria exatamente isso, que elas são diferentes ao nível do número RON, Research Octane Number. Isso é 95 e 98. Não tem nada a ver com energia. Não tem nada a ver com energia, tem a ver com a resistência à pré-ignição. Na realidade, elas têm um nível energético que até pode ser comparável e dependendo do teor de etanol da própria gasolina, elas podem ser, digamos, mais diferentes ou mais parecidas, dependendo dessa condição. Mas, na realidade, não serão muito diferentes. Ok, então 95 e 98 não tem nada a ver com a energia, tem que ver com resistência à pré-detonação? É isso, à pré-ignição. Vais ter de me explicar o que é isso. Mas para te poder explicar isso, primeiro temos de falar um bocadinho de motores de combustão interna, ok? Ok. Como sabes, um motor de combustão interna num carro a gasolina tipicamente segue o ciclo Otto, pode seguir outros ciclos, como o ciclo Atkinson. O que é que isto tem a ver com o nível de octanas da gasolina? A eficiência de um ciclo Otto depende da taxa de compressão, ok? E o que é a taxa de compressão? A taxa de compressão é a razão entre o volume total da câmara de combustão, enfim, quando o cilindro está na sua parte mais baixo, com, digamos, o volume do cilindro e câmara de combustão quando ele está no ponto mais alto. E aí também, digamos, que a resistência à pré-ignição de uma gasolina é importante. Porque existe um ponto ótimo de avanço ao qual devemos fazer a ignição da mistura. E esse ponto ótimo, podemos chegar lá se a gasolina o permitir ou não. Tipicamente não conseguimos. O índice octânico da gasolina vai nos deixar percorrer esses meandros, percebendo qual é o limite de avanço de ignição que conseguimos ter para uma determinada taxa de compressão. Ok, então podemos dizer que os motores com um índice de taxa de compressão maior são aqueles que devem utilizar gasolina 98 e os motores com uma taxa de compressão mais baixa, os motores menos performantes, devem utilizar 95. Será mais ou menos isto? Se o fabricante recomendar 95 e puseres 98, não vais fazer nenhum mal ao motor, ok? Mas também, provavelmente, não vais tirar partido da gasolina 98, tá? Porque o limite provavelmente está no outro lado.
Uma coisa, enfim, já que eu deveria mencionar, até porque o parque automóvel em Portugal até é relativamente envelhecido, é que se tu tiveres um carro antigo, daqueles carburados, pôr 98 lá, quando ele recomenda 95, pode não ser a melhor ideia. Porquê? Os estudos mostram que vais ter uma performance inferior e um perfil de emissões pior, mais desadequado. Agora, se estiveres a falar de um carro de meados dos anos 90, sei lá, um Toyota Corolla com um motor daqueles atmosféricos que duram quase infinitamente, pôres uma 95 ou uma 98, pouca diferença vai fazer. Não vais ter mais performance, vais ter eventualmente um perfil de emissões ligeiramente pior, mas também não vais ter a partir da gasolina. Agora, se estiveres a falar de um carro moderno em que tenha uma eletrónica muito avançada, é possível que em alguns dos casos o sistema de gestão do motor se aperceba que tens lá uma gasolina de melhor qualidade e te consiga, por exemplo, aumentar o avanço de ignição para mais próximo desse ponto ótimo. Mas isso não são todos os casos. Agora vamos colocar a hipótese contrária. Okay. O meu carro indica gasolina 98 e eu decidi lá colocar gasolina 95. Quais é que são as consequências? O carro vai andar? Deve andar um bocadinho, pelo menos. As consequências aí podem ser mais nefastas, ok? Dependendo da eletrónica e do sistema de gestão do motor, podemos cair numa situação em que o motor, em que o sistema de gestão, quero eu dizer, vai retardar o avanço, vai aumentar o nível de gasolina injetado, para de certo modo tentar arrefecer um bocadinho as coisas, para evitar a pré-ignição. Porque a pré-ignição é um fenómeno extremamente nefasto. Enfim, pode ser extremamente nefasto. Podemos ter apenas um ruído estranho, como podemos ter a destruição completa, enfim, se esse fenómeno for continuado e for de severidade até bastante elevada, podemos ter a ruína completa do motor, ok? Ou seja, se tivermos um veículo que tem um sistema de gestão capaz de detectar esse fenómeno da pré-ignição e ajustar-se, ok, se calhar não vamos ter a ruína completa do motor imediatamente, mas é a mesma coisa que teres um travão de emergência e usares o travão de emergência para travar no dia-a-dia. Então, qual é que é o teu conselho? Gasolina 95, 98, devo colocar sempre 98, devo colocar sempre 95, como é que eu decido quando vou à bomba de combustível? Quando vais à bomba de combustível, deves olhar para o que o fabricante do teu carro diz e usar o que ele recomenda. Normalmente isso está na tampa do combustível, não é? Pode estar na tampa de combustível ou nos carros mais antigos está no manual do proprietário. Tipicamente diz lá qual é o combustível adequado para o veículo. Não pensem que este é um assunto encerrado, ainda falta falar de outro tema relacionado com os combustíveis e que pode estar a destruir os componentes do vosso carro. Mas já lá vamos. Agora vamos fazer uma pausa e tentar perceber melhor um pouco tudo aquilo que se passa entre as quatro paredes dos mais de 9.000 metros quadrados que compõem as instalações do INEGI. O Pedro teve a amabilidade de vir mostrar aqui alguns dos projetos do INEGI, porque não é só combustíveis e sobretudo lubrificantes, também há aqui algumas coisas que eu vos queria mostrar. Em primeiro lugar, aqui este perfil de um automóvel com uma diferença. Em vez de ser soldado, não é? Temos cola para unir dois perfis metálicos. Aqui à frente temos não um componente para a indústria automóvel, mas sim uma sarjeta feita a partir de restos de fibra de vidro. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é? Como dizia Lavoisier. E depois temos aqui outro projeto, quanto a mim, bastante interessante e acho, sem tirar mérito ao teu departamento, eu acho que este foi, sem dúvida nenhuma, muito inteligente. O que é que isto é? Isto é um sistema que aproveita a água dos nossos banhos. Temos aqui a entrada das águas residuais, que vêm quentes, e depois temos aqui esta serpentina que serve para pré-aquecer a água que vai novamente para o chuveiro. Com isto conseguimos aumentar a eficiência da nossa casa em até 40%. E ao preço que está o gás e que está a eletricidade, isto parece-me daquelas soluções que fazem todo o sentido. Depois, voltando aos automóveis, temos aqui uma peça, isto como é que é feita esta peça? Por fundição, que é mais leve para reduzir a massa e o peso dos automóveis, e depois temos aqui um braço de suspensão de um carro elétrico. Esta peça poderia ter sido feita em aço, mas é feita em materiais compósitos, correto? E com isto conseguimos 44% de
leveza, ou seja, uma peça mais leve, e nós sabemos que a leveza traduz em eficiência e em mais autonomia, sobretudo nos veículos elétricos. E agora, esquecendo a terra e esquecendo os automóveis, vamos para o espaço. O que é que nós temos aqui? Desculpem lá, mas eu tenho de ler, porque isto é um tanque para armazenamento de propelentes criogénicos num veículo suborbital. Nem consigo dizer isto. Poxa, vocês aqui gostam de complicar as coisas para nos simplificar a vida. É verdade. Este conteúdo da Razão Automóvel com o apoio da BP também obedece a este pressuposto, simplificar a nossa decisão sempre que abastecemos. Mas ainda não falámos de outro tema que é muito importante, nomeadamente uns selos que nem todos sabem o que significam, mas que têm implicações diretas nos motores dos automóveis mais antigos. Já percebemos quais é que são as diferenças entre o 95 e o 98, agora vamos aumentar aqui um bocadinho o nível de complexidade, porque estas são questões que seguramente quando vamos colocar combustível muitas vezes nos colocamos e não sabemos a resposta. Eu vejo às vezes uns selos a dizer E5, E10, o que é que isto significa? A gasolina E5 significa que ela tem na sua composição até 5% de etanol e uma gasolina E10 significa que ela tem na sua composição até 10% deste mesmo componente. Na prática, isto resume-se à introdução de biocombustíveis sob a forma de etanol nas nossas gasolinas habituais. Qual é que é a vantagem disto? O etanol, como é um componente, como é um biocombustível, digamos, significa que estamos a usar coisas e componentes e compostos que já existem à superfície terrestre e não estamos a desenterrar CO2, por assim dizer, para o introduzir na atmosfera. É essa a grande vantagem, ou uma das grandes vantagens para o ambiente, pelo menos, para a utilização deste tipo de combustíveis. Mas esse E5 e E10 tem vantagens ou desvantagens para os nossos carros, ou podemos nem sequer ligar ao E5 e ao E10 quando estamos a colocar combustível no nosso carro? Devemos ter alguma atenção. O ACEA, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, há alguns anos, julgo eu que em 2021, produziu um documento em cooperação com diferentes fabricantes de automóveis, onde se lista que automóveis é que são compatíveis com as gasolinas, especificamente com a E10. Com a introdução de 10% de etanol nos combustíveis, acaba por ter algumas consequências para alguns componentes em veículos mais antigos. O etanol tem alguma propensão para reagir com elastómeros e outros componentes que fazem parte do sistema de alimentação de combustível do veículo, que se podem degradar e podendo haver algum risco de fugas e até, enfim, se há fuga de combustível, acho que é para todos evidente qual é que pode ser o perigo, não é? Ou seja, carros que foram desenvolvidos quando ainda não existia esta incorporação de biocombustíveis e cujos plásticos e os tubos não reagem bem com a presença do etanol e começam-se a degradar. É isso. Ou seja, afastar os nossos carros mais antigos de combustíveis E10. Há uma lista da ACEA onde podemos ver marcas e modelos de carros que podem consumir este combustível e outros que não podem, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A ACEA propõe essa lista. Eles também dizem, a partir de combustíveis com 5% de etanol, podem ser usados em todos os veículos, desde que se respeite o índice octânico recomendado pelo fabricante. Pedro, eu adorei esta conversa, não consegui memorizar tudo aquilo que me disse, foi uma autêntica lição. O ideal era nós termos quase que uns apontamentos, mas eu não consegui tirar para conseguir apanhar tudo aquilo que nos disse. Se nos conseguisse fazer chegar um documento com tudo, eu depois passava aos mais de 220 mil subscritores que nós temos no nosso canal do YouTube. Isso é possível ou não? Aliás, não só é possível, como eu até já tinha preparado um documento para fazer isso e que podes passar aos teus... Razão Automóvel, gasolina 95 versus 98. Olhem-me só para isto. Podem aceder ao documento completo produzido pelo Enegi no link que está na descrição deste vídeo. Lá vão encontrar a explicação completa das diferenças entre as gasolinas e também a lista completa de automóveis compatíveis com a gasolina E10 e E5. Mas seja qual for o combustível que escolherem, não se esqueçam que se abastecerem na BP com o cartão Poupa Mais, podem ter acesso a várias vantagens. Descontos na via verde, na fatura da luz e até nas compras lá de casa. Todos os detalhes estão no link que deixámos na descrição deste vídeo. Prometemos regressar em breve com mais um episódio desta série para, mais uma vez, descomplicar e explicar tudo o que envolve o universo dos combustíveis. E assim chegamos ao final de mais um vídeo da Razão Automóvel com o apoio da BP, onde esperamos ter contribuído para que da próxima vez que abasteçam o vosso carro, o façam de forma mais informada. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.